estou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor, estou sentindo minhas forças indo embora. Esta presença me renova nessa hora. Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Senhor, vem e me leva Amados, boa noite, a paz do Senhor Jesus, mais um domingo. Infelizmente a gente não pode estar aqui na igreja, todos juntos, em comunhão, mas como eu venho falado algumas vezes aqui, nada pode impedir a nossa adoração, a nossa comunhão, porque a gente é um em Cristo, não é verdade? A igreja primitiva teve vários momentos que ela não podia se reunir, ela não podia se encontrar. E há lugares hoje em que os irmãos, eles não podem se encontrar, e quando se encontram, é em lugares escondidos, né? Então, a gente meio que muito leve, e a comparação muito longe da realidade, a gente de certa forma está vivendo isso. Mas a nossa fé não vai esmorecer. A gente crê no Deus do impossível. A gente crê no Deus poderoso. A gente crê que nós somos dele e que nada e nem ninguém pode nos separar do seu infinito amor. Vamos orar, querido, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite, porque por mais que a gente esteja vivendo essa quarentena, essa dificuldade toda, a gente não pode se separar do amor do Senhor. A gente não pode ser separado da tua graça, da tua bondade, do teu amor, porque a gente pertence a ti, somente a ti. E nessa noite nós te louvamos, Senhor, e engrandecemos o teu nome, porque por mais que estejamos longe um dos outros, a gente está unido no teu sangue, a gente está unido na cruz, a gente está unido na promessa do teu Filho amado. E nós te louvamos nessa noite, Senhor, porque nós já recebemos tudo que merecemos, tudo que precisamos, tudo que a nossa alma precisava, o Senhor fez na cruz. Tudo que a nossa alma precisava, o Senhor realizou naquele sacrifício. E não há mais nada, Senhor, que o Senhor precise fazer pela nossa alma, porque tudo já foi pago na cruz, mediante a graça, mediante a tua soberania e o teu poder. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar, querido, o Senhor nessa noite, louvar o nome dele, porque ele é digno. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Amém? Aleluia. Graça e paz, querido, para você na sua casa. Que você se una conosco nessa noite e que juntos possamos render ao Senhor toda a adoração que a Ele é devida. O salmista, querido, no Salmo de número 144, ele vai dizer, no primeiro versículo: bendirei ao Senhor, rocha minha. O Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, e nós entoaremos louvores ao nosso Rei, em nome de Jesus. Declare assim, ó. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade. Você pode cantar na tua casa? Sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade. Sim,
se compara. Vou querer estar, pois em minha vida és o... Na tua casa, querido, você pode erguer a sua voz e declarar a tua presença nos alegra, és bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade e a tua verdade reinará. Tua presença, tua presença nos alegra, és bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade e a tua verdade reinará. Sim, para todos sempre, Jesus, digno de louvor. Declara, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem te adorar. Adore, querido, na sua casa. Grande é a tua majestade. Sim, sempre aos teus pés. Eu vou querer estar. Pois você declare para o Senhor e declare tua presença, tua presença nos alegra, és bem-vindo, Senhor. Tens a liberdade, a tua verdade. Querido, se você puder, levante as suas mãos na sua casa e declare tua presença nos alegra, és bem-vindo nesse lugar. tens a liberdade e a tua verdade reinará. Reinará. Sim, Jesus reinará. Aleluia, aleluia. Querido, você pode dar um brado de vitória na sua casa. Se você puder, diga aleluia. O Senhor é por nós, igreja. O Senhor é por nós. A nossa rocha, como declarou o salmista, a nossa rocha, Jesus, a pedra angular. Seja adorado nessa noite, digno de honra, digno de glória. Nome sobre todo nome. Aleluia, aleluia. Isso eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus.
pode cantar na tua casa. Amor maior que meu pecado. Cante. Amor maior que meu pecado. Nada vai nos separar. Cante. Nada vai nos separar. Amor maravilhoso Amor maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Amor maravilhoso é, amor maravilhoso é o nome de... Nada se compara a Jesus. Amor maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu do rompeste, A tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste. És invencível, és invencível, nosso Deus, inigualável, hoje e pra sempre reina. Teu é o reino, cante. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. poderoso, poderoso esse nome é, Mais forte que tudo é meu, poderoso esse nome é, nome bem suave, declare poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu sim, não sou. poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. poderoso esse nome é, nome De Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, nosso Deus é poderoso. Senhor, nos abençoe, querido. Amém, querido. Senhor Jesus, Ele é poderoso. Ele é o nosso Deus. Não é verdade? Ele venceu a morte. Aquilo que ninguém poderia vencer, Ele venceu a morte. O nosso Deus. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, compartilhasse aí. Todo domingo eu falo isso, toda quarta. Compartilhe aí na sua página, no Facebook. Eu vou dar um tempinho aí para você compartilhar, para essa mensagem chegar em mais corações e mais vidas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Amém? Compartilhou? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 27. 2:27, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 27. Apenas o versículo 27. Achou? Amém? Eu espero. Novo Testamento, carta paulina, uma das cartas da prisão, que é chamado, onde Paulo estava preso em Roma, e ele escreve essa carta, com mais a de Efésios, né, e a de Filemão, e ele escreve essas cartas para as igrejas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: com efeito, adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim,
para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos pedir a tua mão, a tua graça, a tua bondade e o teu poder. Fala com a gente nessa noite, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz, a tua palavra, a tua voz é a única coisa que pode acalmar o nosso coração, acalmar a nossa alma, fazer com que essa ansiedade, essa angústia, esse medo se afaste de nós e que nós estejamos firmes no Senhor, porque o Senhor é a única coisa sólida nesse planeta. O Senhor é a única coisa que não tem sombra de variação e nem sofre instabilidade. O Senhor é eterno, o Senhor é vivo, o Senhor é o único Deus e nós queremos nos refugiar no Senhor, para que assim a gente viva seguro para a tua glória, para o teu poder e para a tua majestade. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, esse capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, ele vai tratar sobre alguns assuntos, porque essa carta é uma carta onde Paulo está preso, está em Roma, algemado, preso, e ele escreve essa carta aos Filipenses. Eu faço um desafio para você, leia essa carta, nessa noite ainda, você em 20 minutos você lê essa carta. Você vai ver que as palavras de Paulo não parecem as palavras de um homem que está encarcerado. Parece que ele está solto, parece que ele está vivendo bem, porque as palavras são palavras de alegria, palavras de gratidão, palavras de louvor, palavras de contentamento, palavras de satisfação. São palavras de alguém que tem satisfação do que vive e do que faz e para quem serve. Tomara a Deus que nós vivamos isso, querido. A minha oração é que a gente tenha essa percepção, essa compreensão, essa satisfação que o apóstolo Paulo tinha, mesmo diante do cárcere. É alguém que vive triunfante em Cristo Jesus. Mas no capítulo 2 de Filipenses, ele vai tratar sobre alguns assuntos que eu queria pelo menos passar antes de nós entrarmos no versículo a qual nós lemos. Eu queria pelo menos que você entendesse o que está acontecendo aqui na igreja de Filipe. O capítulo 2, do versículo 1, Paulo, ele aconselha a igreja a ter unidade, a ter a união, a comunhão, que eles andem em um só pensamento, que não haja partidarismo, que não haja disputa, que não haja litígio, que não haja briga. Para o nosso tempo, isso é muito contemporâneo. Vivemos um período difícil, irmão, de crise. Essa semana mesmo eu escrevi um texto no Facebook, onde eu estava falando que nós estamos vivendo um período de crise. Uma pandemia está acontecendo e assolando. Além da pandemia, juntamente vem a recessão. E agora a gente está vivendo uma crise política, uma crise partidária, uma polarização entre cristãos. Paulo está advertindo a igreja para não haver essa briga na igreja. Estamos levando essa briga para fora. Cristão brigando com cristão por causa de político, por causa de presidentes que já passou, presidente atual. Meu Deus, você não serve a ninguém, você serve a Jesus. Quem te salvou não foi o Lula, quem te salvou não foi o Bolsonaro, quem te salvou foi Jesus. A tua vida é dele. Foi ele que morreu na cruz. E para com essa bobeira de ficar discutindo, levantando bandeira, tendo inimizade. Meu Deus, para com isso. Já temos muitos problemas. Tem muita gente com fome, tem muita gente que não tem o que comer, tem muita gente, o teu vizinho talvez está sem comida. Vai ajudar ele. Para com essa briga boba que você está.
vai servir Jesus, e Paulo adverte a igreja: olha, para com essas confusões. E aí, no capítulo 2, o versículo 5, ele dá o exemplo a qual nós devemos imitar. Ele fala no versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele fala da quinose, do esvaziamento de Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. E ele dá o exemplo de Jesus para que a gente siga esse exemplo. Pastor, mas como é que eu vou seguir o exemplo de Jesus? Querido, tem pelo menos duas coisas que você não pode imitar Jesus. Duas coisas. Você morrer na cruz, porque se você morrer na cruz, não vai dar em nada. Não pode, e você também não pode ressuscitar. O sacrifício vigário é só de Jesus. O sacrifício eterno foi só de Jesus. Isso nós não podemos imitar, mas a gente pode imitar o comportamento dele. A gente pode imitar como ele agiu. A gente pode imitar como ele pensou, quais foram as suas obras, como ele tratou a prostituta, como ele tratou o mendigo, como ele tratou o publicano, como ele tratou o político, como ele tratou o falso, como ele tratou o fariseu. Nós podemos imitar ele nisso. A forma de tratar as pessoas. Paulo usa o exemplo de Cristo para admoestar a igreja de Filipe. E logo depois, Paulo, ele vai usar 3 exemplos. Ele usa o exemplo dele, que ele está sendo oferecido como libação, em prol do reino, em prol da obra missionária, em prol de Jesus. E depois ele usa mais 2 exemplos de homens. Ele usa o exemplo dele, primeiro ele usa o exemplo de Jesus, depois ele usa o exemplo dele, e depois ele usa o exemplo de Timóteo. Ele fala: olha, Timóteo, ele é alguém que busca o interesse de Cristo. Muitos buscam os seus interesses, mas Timóteo busca os interesses de Cristo. E depois ele usa o exemplo de Epafrodito. Isso é sobre Epafrodito que eu quero falar nessa noite. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre nessa situação. Paulo está preso e Epafrodito ele sai da cidade de Filipe. A cidade de Filipe foi a primeira igreja na Europa. A primeira igreja a ser fundada na Europa foi na cidade de Filipe. Paulo queria partir para o Ocidente, e Deus manda, Paulo queria ir para o Oriente, Bitínia, e Deus manda ele para o Oriente. E Paulo vem para o Oriente. E ele prega o evangelho lá. Ele é apedrejado por pregar o evangelho, aquela menina endemoniada que fala que Paulo adivinha o caminho da salvação, que ele fala o caminho da salvação, e Paulo expulsa aquele demônio. Paulo vai para a cadeia, ele canta, as cadeias se quebram, o carcereiro se converte, e acontece um avivamento ali na cidade de Filipe. Deus manda Paulo para ali para pregar o evangelho. E agora essa igreja se torna companheira de Paulo, mantenedora. Ela ajuda Paulo na obra missionária. E Epafrodito pega essa oferta e vai levar para Paulo na cadeia. Chegando lá, Epafrodito ele fica doente. Uma doença mortal pega Epafrodito, uma doença incurável. E o versículo que nós lemos, Paulo vai dizer que ele ficou adoecido mortalmente. Pensa na situação, querido. Pensa no coração de Paulo, preso, encarcerado, e vê o seu amigo, o seu ajudador, o cooperador da obra de Deus, agora doente. Veio trazer oferta para ajudar e agora precisa de ajuda. Imagine o coração de Paulo naquela quarentena na cidade de Roma. Naquela quarentena, sem saber o que fazer, sem saber como agir, sem saber como ajudar Epafrodito.
e cada vez Epafrodito ficava mais doente, mais doente, mais doente. Querido, para ir de Filipe até a cidade de Roma, até a Roma antiga, levava 4 semanas. Uma viagem longa, uma viagem demorada, 1000 e poucos quilômetros. Imagina Paulo, o coração dele, naquela quarentena, angustiado, querendo fazer alguma coisa por Epafrodito, e não podia fazer, não podia ajudá-lo. Talvez você está aí na sua casa, querido, e você não sabe o que fazer, você não sabe como agir, você não sabe como resolver essas situações, esses problemas, essas dificuldades que dia após dia se apresentam diante de você. Dia após dia vem problema para você resolver e você se vê com as mãos atadas, com as mãos algemadas. Você vê cada vez mais aquilo que está te atormentando, te atormentar cada vez mais. Aquilo que você queria proteger, você está morrendo. Paulo queria proteger Epafrodito, mas Epafrodito estava morrendo. Dia após dia, a vida de Epafrodito estava se esvaindo, e Paulo estava na quarentena, estava algemado, estava impotente diante das dificuldades, diante dessa angústia, diante de tudo isso que estava lhe acomodando, que estava incomodando, que estava gerando angústia, dor. Talvez você está assim, querido. Talvez você está angustiado. Talvez, querido, você está na situação difícil. Talvez nenhum de nós, e com certeza nenhum de nós, está ou estará na situação que Paulo esteve. Dificilmente. Mas o princípio é o mesmo, querido. A palavra é uma. O evangelho é um. As escrituras é uma só, querido. E o que me deixa intrigado aqui é como Paulo reage diante disso. É a reação de Paulo. Então hoje Deus quer te ensinar como você vai reagir. Como você vai reagir diante dessa impotência, dessa dificuldade que fugiu do teu controle, não é? Não fugiu do teu controle? Fugiu do teu controle. Isso que está dominando a tua alma e o teu coração a tal ponto que você não tem mais paz. Talvez você está me assistindo aí, você não tem paz. O que tem no teu coração é perturbação, angústia, dor, perda, e uma série de sentimentos paigam sobre o teu coração. Mas em nome de Jesus de Nazaré, você vai sair dessa situação de angústia extrema. Em nome de Jesus, você não vai surtar, você não vai pirar, você não vai entregar os pontos, você não vai desistir, você não vai parar, você não vai voltar atrás, você vai continuar para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E eu queria ver algumas questões, como Paulo reage aqui. E eu pensei em algumas questões, vamos ver se tem tempo de eu pensar nisso e a gente poder pensar. Em primeiro lugar, em meio a toda essa angústia de Paulo, em meio a toda essa dor, porque Epafrodito também estava angustiado, porque a igreja de Filipe também ficou sabendo que ele estava doente, e aí Epafrodito ficou angustiado em saber que a igreja de Filipe estava angustiada. Então estava todo mundo angustiado. Paulo, Epafrodito e a igreja de Filipe. Como hoje, está todo mundo angustiado, está todo mundo vivendo uma situação difícil. Estamos vivendo, querido? Estamos vivendo uma situação muito difícil. Mas a gente vai superar isso aí, e não na nossa força, na força do Senhor Deus dos exércitos. Então a primeira reação de Paulo que eu vejo,
Primeiro sentimento que eu vejo no coração de Paulo é que Paulo, em meio a toda essa angústia, em meio a toda essa dificuldade, Paulo não deixa de reconhecer que Deus é Deus. Existe muita gente que está questionando Deus. Cadê Deus? Fizeram um jejum para a nação toda fez um jejum. Fizeram um jejum aí. Existem milhares de crentes orando, no Brasil, fora do Brasil, mas parece que não surgiu efeito, parece que nada adiantou. E algumas pessoas estão questionando a divindade de Deus. Cadê Deus? Por que Deus não age? Por que Deus não faz? Por que Deus não realiza? E às vezes a gente fica alimentando no nosso coração uma insatisfação com a soberania de Deus. Uma insatisfação com por que Deus não resolve. Em nome de Jesus, esse não é um pensamento cristão. Não é um pensamento que traz vida à nossa alma. Esse tipo de questionamento é um questionamento que o cristão não deve alimentar, não deve nutrir, não deve dar café de amanhã, almoço e janta para esse tipo de pensamento e sentimento que vem sobre nós. Nós não podemos alimentar disso, querido. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é bom. Ele tem os seus propósitos. E tudo isso que está acontecendo, querido, foi dito por Jesus em Mateus 24. Tem que se cumprir. Porque a nossa pátria não é daqui, querido. Paulo, ele não alimenta um sentimento de insatisfação com Deus. Olha só, Deus, Epafrodito estava trabalhando, Epafrodito veio trazer oferta. Senhor, eu estou pregando o teu evangelho aqui, eu estou preso, eu sou fiel, eu amo o Senhor. E por que Epafrodito fica doente? Por que isso aconteceu? Paulo não alimenta. Paulo não alimenta esse tipo de pensamento, querido. Quem manda é Deus, quem é Senhor é Deus, a soberania é dele, dele é o poder, dele é a glória, pelos séculos dos séculos, e o povo dele diz amém, amém. Paulo não alimenta. Se você está alimentando esse tipo de pensamento, em nome de Jesus, só veio até aqui. Você vai ir, vai absorver, você, mesmo sem entender, você vai entender que Deus é o Senhor soberano de toda a terra. Dele é a glória. É dele. É dele, querido. Paulo não alimenta esse tipo de sentimento de revolta. Não fique revoltado com Deus. Não chame Deus de injusto. Não chame Deus de inativo. Não faça isso. E nem alimente nenhum tipo de pensamento, porque dele é a glória. Isso é uma coisa. A gente tem que entender isso. Eu acho interessante que o Salmo 4, versículo 1, o salmista fala assim: na angústia, ó a angústia de novo aí, na angústia me tens aliviado. Que interessante isso, querido. Depois tu lê o Salmo 4, versículo 1. Na angústia me tens aliviado. Olha isso, tens aliviado, não tem resolvido, não tem suspendido essa dificuldade, não tem cancelado essa oposição que se apresenta a nós. Não, tens me aliviado. E aí é interessante a gente notar que Jesus fala a mesma coisa. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, nessa terra a gente tem alívio no Senhor, na soberania do seu poder.
Segunda coisa que eu queria que a gente pensasse é que isso é uma coisa, tá? E a gente tem que entender isso. A segunda coisa é que em meio a essa angústia, em meio a essa tristeza, que Paulo ele vai dizer na parte final do versículo, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, ou seja, um acúmulo de angústia, um acúmulo de perda, um acúmulo de dor. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo, sobre ele. Ou seja, ele já estava triste. Ele já estava triste porque Epafrodito estava doente e ele não podia fazer nada. Agora ele está triste, ele poderia ficar triste se Epafrodito morresse. Aí, gente, é que entra a coisa extraordinária. Que em meio às angústias, em meio às tristezas sobre tristeza, Deus tem poder de fazer um milagre. Isso é fantástico, meus irmãos. Eu louvo a Deus porque Deus é maravilhoso. Você pode dizer assim, eu louvo ao meu Deus. Bota um comentário aí. Eu louvo ao meu Deus. Deus é maravilhoso. Ele sabe se a gente aguenta ou se a gente não aguenta. Ele não dá aprovação além das nossas forças. O salmista Davi, ele fala uma coisa que eu cito direto, eu falo para Deus, Deus, lembra que eu sou pó, lembra que eu sou uma neblina, lembra que eu sou frágil, lembra, Senhor, lembra. Não é que Deus tem que lembrar, é que Davi está dizendo para ele lembrar. Ele diz para Deus, não é para Deus lembrar, mas é para ele lembrar, porque às vezes a gente esquece que a gente é fraco. E nesse momento de crise total, a gente está vendo a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, a nossa total dependência de um Deus que conhece as suas ovelhas. Em meio a essa tristeza, essa angústia, Deus pode realizar um milagre. Porque é interessante a gente notar que Paulo, quando ele escreve, ele diz, olha, com efeito, adoeceu mortalmente. Ou seja, eu achei que Epafrodito ia morrer. Eu achei que no meio dessa angústia, no meio dessa tristeza sobre tristeza, eu perderia um companheiro, eu perderia um cooperador, eu perderia alguém que tem me auxiliado, me ajudado, eu ia perder alguém, mas Deus interveio. Deus colocou a mão e disse, não, Epafrodito não vai morrer. Querido, eu quero te dizer em nome de Jesus de Nazaré, no meio dessa crise toda, no meio dessa tempestade que assola a humanidade, no meio dessa crise econômica, dessa crise na saúde, dessa crise política, no meio de toda essa crise, eu quero te dizer uma coisa, Deus pode fazer um milagre. Ele pode fazer um milagre. As nossas portas estão fechadas. As nossas janelas estão fechadas. Não podemos sair. Mas o Senhor Jesus não precisa dessas portas. Não precisa de porta. Quando os discípulos estavam com medo, enclausurados, com medo dos fariseus, Jesus, ele entra com a porta fechada, com a janela fechada, tudo trancado, ele entra e se põe no meio dos discípulos e diz, a paz esteja convosco. Querido, em nome de Jesus, Deus pode fazer um milagre nessa crise. Ele tem poder. Deus pode surpreender a gente. Deus pode te surpreender. Eu acho interessante quando eu leio a história de Lázaro. Eu fico impressionado com essa história. No capítulo 11 de João, quando Jesus recebe a notícia que Lázaro estava morto, ia morrer, melhor dizendo. Ele demora 2 dias e ele chega lá na casa de Lázaro, na cidade, e recebe que Lázaro já havia morrido. 4 dias, já havia morrido. E Marta,
ela vai até Jesus e diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não morreria. Aí Jesus diz: não, Marta, crê somente, calma. E aí Marta diz para Jesus: ó Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Marta joga a ressurreição para a escatologia. Marta joga o milagre para a escatologia dos últimos dias. Marta, ela vê só no final. A resposta de Jesus é fantástica. É fantástica. Ele diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta estava jogando para a escatologia. Jesus estava dizendo: não, é agora, quem manda sou eu. Eu tenho poder para fazer todas as coisas. Deus, o nosso Deus, soberano Deus, Ele tem o poder de realizar um milagre, um milagre, um milagre. Ele tem poder de agir sobrenatural em nossas vidas, em nome de Jesus. Ele pode fazer com que aquilo que esteja morto possa reviver. Enquanto o coronavírus está trazendo morte, o nosso Jesus, Ele veio trazer vida. Vida. Não duvide do milagre, querido. E eu não estou dizendo para você determinar. Eu determino. Para com essa bobeira aí, cara. Sai fora disso, que isso não dá futuro, não. Vou mandar Deus. Para com isso. Eu estou falando de uma ação divina. Eu estou falando de uma ação que Deus irá nos surpreender. A minha oração, querido, nessa noite, é que Deus te surpreenda essa semana. A minha oração é que haja um agir de Deus durante essa semana sobre a tua vida. Deus te surpreenda, como surpreendeu Paulo e surpreendeu Marta, porque Ele é a ressurreição e a vida. Em terceiro lugar, e eu termino aqui, é que no meio dessa angústia toda, esse milagre que Deus irá fazer, esse milagre que Deus vai fazer, em nome de Jesus, se for assim, no seu eterno conselho, e eu creio que Ele é bom, porque Paulo diz: Ele se compadeceu de nós, Ele se compadece de ti, meu querido. A terceira questão é que no meio dessa angústia, no meio dessa tristeza sobre tristeza, Deus pode manifestar o seu poder e atingir a muitos. Eu falei de um milagre singular, eu falei de um milagre individual, eu falei de um milagre que atingiu diretamente Epafrodito. Estava para morrer e Deus, de forma sobrenatural, fez ele recuperar a saúde. Mas essa bênção que chegou em Epafrodito foi uma bênção que enriqueceu a muitos. Como pode ser isso, pastor? Porque essa bênção que chegou até Epafrodito, ela contagiou a Paulo. Porque se você ler comigo no versículo 27, ele diz: com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele. Dele quem? Epafrodito. E não somente dele, mas de mim também. A bênção de Deus é uma bênção que enriquece. A bênção de Deus é uma bênção que contagia. A bênção de Deus é uma bênção que vem, se instala e alcança não só você, mas vai alcançar a tua família. Nesse momento de crise, essa bênção pode alcançar a tua família, aqueles teus, como a bênção que Deus deu para Epafrodito,
contagiou a Paulo, mas não só a Paulo, mas confortou também a igreja de Filipe. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Olha que coisa fantástica. Aquilo que Deus fizer na tua vida vai alcançar muitos, vai abençoar muitos, vai edificar a fé de irmãos, vai fazer com que pessoas sejam totalmente impactadas pela glória de Deus, que no meio dessa crise toda, Deus se mostrou como onipotente, o Senhor da história, o Senhor do universo, que governa tudo e que na hora que Ele age, ninguém impede. No meio dessa crise pode haver essa bênção que enriquece a muitos. Que vai chegar em muitas pessoas. Da mesma forma que o coronavírus tem contagiado. Esse contágio assustador que esse vírus faz. Que muitos médicos e enfermeiros têm pegado. Porque esse vírus ele é terrivelmente contagioso. Mas a bênção de Deus, quando chega, é uma bênção também que contagia. Essa semana eu estive visitando Dona Marilda, ela mandou um abraço para a igreja. Falou, pastor, manda um abraço lá para a igreja. Dona Marilda estava terrivelmente doente. Os médicos estavam, a família bastante abalada. Quando eu fui visitar a Dona Marilda, eu disse para ela, Dona Marilda, o fato de eu estar aqui na frente da senhora alegra o meu coração no Senhor, porque a senhora é uma prova viva de que Deus ouve as nossas orações. Deus ouve orações, querido. A bênção de Deus enriquece. E nesse momento de crise, não pense mal de Deus. Descanse na soberania do seu poder. Não fale mal de Deus, não diga que Ele é injusto, não faça isso. Ele é Deus. Foi Ele quem nos fez. Nós somos obra-prima de suas mãos. Nós temos que se calar diante dele. Foi o que Paulo fez. Ele não reclamou com Deus porque Epafrodito ficou doente. Esse é o primeiro conselho que Paulo dá para a gente. O segundo conselho que Paulo dá para a gente, Deus tem poder de surpreender a gente com milagre. O coronavírus não pode impedir o agir de Deus. E em terceiro lugar, quando essa bênção chegar, ela vai enriquecer a muitos. Vai contagiar muitos. Sabe qual é a minha oração nessa noite, querido? É que isso aconteça com a gente, comigo. A minha oração é que isso aconteça com você essa semana. Mas eu já queria que você, em nome de Jesus, você que reclamou com Deus, ficou de biquinho para Deus, lá no fundo do teu coração você falou, por que Deus não resolve? Por que Deus não faz isso? Por que não faz? E essa tua reclamação, ela tem uma ponta de rancor, ou um iceberg, eu não sei. E Deus não se agrada disso. Deus se agrada de gente grata. Deus se relaciona com gente grata. Depois disso, Deus pode te surpreender. E quando Ele te surpreender, essa bênção vai contagiar muitos. A glória de Deus. Vamos orar, querido? Vamos orar. Eu queria chamar o ministério de novo para cá. Não sei se eles prepararam um louvor. Então eles vão cantar um louvor e logo depois a gente vai estar orando. Pedindo a Deus que Ele
ajude a gente a descansar na soberania dele, crer que nem tudo está perdido, que Deus pode fazer um milagre, e quando esse milagre chegar, ele vai contagiar muitos. Amém? Rei dos reis, consagro tudo o que sou. Tirado louvores transborda o coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Declare. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Queria que nós confessássemos agora isso. Esse refrão que foi cantado. Quer que a gente confessasse isso, você na tua casa. Querido, há um poder quando a gente confessa, quando a gente declara com a nossa alma, quando a gente fala em nome de Jesus, dizer pra gente, pro nosso coração, que nós vamos celebrar o Senhor, não importa. Nós somos dele e nada pode nos separar do seu amor e da sua bondade. E que não importa as circunstâncias, Ele é Deus, Ele é Deus. Vamos, em nome de Jesus. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei
Toda a terra celebra-te, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, ó Deus, pois tu és o Deus Criador. Oh Deus, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração e queremos, em nome de Jesus, Pai, manter um coração submisso à Tua soberania. Não queremos alimentar um coração com revolta, porque isso está acontecendo logo agora. Não queremos alimentar um sentimento de ingratidão, como a mulher de Jó teve. Nós queremos alimentar um sentimento onde a gente diga: bendito seja o nome do Senhor, bendito é o teu nome. Senhor, nós também não queremos ser intimidados, nós também não queremos ser, Pai, colocado contra a parede, de dizer que o Senhor está de mão atadas. Não, o Senhor age, o Senhor é o Deus que trabalha nas calamidades, o Senhor é o Deus que faz milagre no deserto, o Senhor é um Deus que traz vida aonde há morte. Senhor, que essa semana seja uma semana de notícia boa, que essa semana o Senhor visite a família dos meus irmãos, o Senhor visite cada irmão que está me ouvindo e me ouvirá, que o Senhor, de forma sobrenatural, assim como o Senhor agiu com Epafrodito, que o Senhor haja no nosso meio de forma surpreendente, para que essa bênção enriqueça. Essa bênção gerada é para a tua glória, é para dizer que o Senhor é Deus, é para dizer que o Senhor é misericordioso, é para a gente fazer o que o gadareno fez, foi dizer o que o Senhor fez por ele. Foi a mensagem que Jesus disse para o gadareno: vá e diga o quanto o Senhor foi bom para contigo. Que a gente propague nesse mundo que está de desesperança, nesse mundo de medo, nesse mundo de incerteza. A gente quer falar do teu amor, que o teu amor não falha, que a tua bondade é eterna, que o teu amor se estende sobre a eternidade. Senhor, que no meio dessa calamidade toda, a gente seja um arauto que propague o teu evangelho, que fale do teu amor e que a gente diga para todos que possam ouvir que Jesus é o Salvador do mundo. Aleluia. Faz isso, Pai. Pai, eu quero orar pelos médicos também, os enfermeiros, o pessoal da limpeza, Senhor, os atendentes, os seguranças. Guarda eles, Senhor. Ajuda esse povo corajoso que está lá lutando pela gente. Que eles sejam médicos, enfermeiros, zeladores, pessoal da portaria e segurança amados. Gente que gosta de ser humano e ajuda. Faz isso, Senhor. Nos dá uma semana abençoada. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que não falha, a doce consolação do Espírito, seja sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, quarta-feira, 7h30, a gente vai estar aqui para estudar a palavra de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.